Quem nunca ficou sem bateria antes, hein? Às vezes você se distrai escutando música ou esquece o farol do carro aceso. Nessa quarentena, então, tem muita gente ficando sem bateria na garagem de casa. Mas eu vou te ensinar a fazer a partida com uma bateria auxiliar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. É a famosa chupeta. Primeiro você vai precisar de um cabo como esse daqui. Você pode comprar tanto em casa de autopeças quanto no posto de gasolina. E atenção na hora de comprar o cabo, eles têm que ser de boa qualidade e quanto mais grosso, melhor. Só que não é a capa de plástico que tem que ser grossa, tá? É o fio de cobre que passa aqui dentro. Isso porque é no momento da partida que a gente vai exigir mais energia da bateria. E se o cabo for de baixa qualidade, for muito fino, ele pode superaquecer e até pegar fogo. Presta atenção também na qualidade das garras. Elas têm que ser bem fortes para fixar bem no polo da bateria e não escapar. E os cabos vêm sempre identificados com cores. Elas se referem aos polos da bateria que você vai ter que conectar. O vermelho é sempre o positivo e o preto é sempre o negativo. Isso significa o quê? Toda vez que você conectar o positivo de um carro, vai conectar no positivo do outro. Toda vez que conectar o negativo de um carro, vai conectar no outro também. E é fácil saber qual que é o polo positivo e qual o negativo na bateria, porque está bem identificado com o sinalzinho de mais e o de menos. E agora que você vai precisar de um segundo carro para fornecer energia para a gente dar partida no seu carro. É importante você verificar se a amperagem dessa bateria do segundo carro é parecida com a amperagem da bateria do seu carro. O ideal é que essa diferença não seja muito maior do que 40%. É sempre a bateria mais forte doando para a bateria mais fraca. Tá, mas e se eu não entendo nada de bateria, de amperagem, de watts, de volts? Que tenso! Calma que tem um jeito fácil de você entender. A bateria grande tem sempre a maior amperagem e a bateria menor, menor amperagem. É sempre o maior e mais forte doando para o menor e mais fraco. Nunca o contrário. Aí fica fácil. Tá, mas vamos aprender o certo. O correto é você olhar na etiqueta colada em cima da bateria e procurar pelo número que está seguido do AH, que quer dizer ampere-hora. Essa é a amperagem da sua bateria. No caso dessa daqui, é 52 amperes. É importante que a gente nunca inverta os polos, nem a ordem correta de conectar. E para isso eu tenho uma super dica que vai te ajudar a não se confundir na ordem, nem errar o polo da bateria. Para não errar, a gente vai etiquetar os cabos com a ordem correta que a gente tem que conectar. Então escreva de maneira clara que você entenda e colhe as etiquetas na ordem correta. Identifique qual vai no polo positivo e qual vai no negativo, qual vai na bateria riada e qual que vai na bateria boa. E assim, com o cabo etiquetado, vai ficar muito mais fácil. A ordem é a seguinte: primeiro o positivo da bateria riada com o positivo da bateria boa. Depois, o terceiro é o negativo da bateria riada com o negativo da bateria boa. Antes de conectar, uma dica rápida. Uma vez que você conectou o cabo vermelho e ele estiver energizado com a bateria, a gente tem que evitar que o cabo preto encoste na lataria. Isso pode gerar uma faísca. Para evitar isso é fácil. Você conecta a garra no outro cabo e deixa ela presa assim, para que não fique balançando e sem querer encoste na lataria. E faz isso nas duas pontas, tá? Para sua segurança. Primeiro os cabos positivos. O primeiro é o positivo do carro que está ruim, esse daqui. Com o positivo do carro que está bom, esse daqui. Agora é o negativo, o terceiro passo do carro que está ruim. Cabo preto no negativo. E agora o negativo do carro que está bom. Vamos fazer a ignição agora? Liga primeiro o carro que está bom e depois o carro que precisa da partida. A gente liga e deixa ele funcionando por uns 3 minutinhos. Pode até acelerando de leve. Assim ele dá uma carregada nessa bateria que vai auxiliar na partida do carro com a bateria ruim. Agora sim, com o carro bom ligado, a gente vai ligar o carro que está com a bateria ruim. Sem problema.
E agora com os dois carros ligados, vamos deixar a bateria do carro ruim recarregando por uns 5 minutinhos. Essa bateria aqui está fornecendo energia para essa daqui. Portanto, nunca desconecte os cabos de uma só vez. Isso porque a partir do momento que você desconectar esse cabo, quem vai estar gerando energia é o alternador dele. E a hora que você desconecta, esse alternador pode sofrer um pico de energia, que pode danificar algum eletrônico do seu carro. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos ligar tudo de eletrônico que tem nesse carro aqui. Vamos ligar os faróis, o rádio e liga o ar-condicionado também. Vamos então desligar o carro que está com a bateria boa primeiro. Mas não desliga o outro carro ainda, tá? Mantém ele ligado. E a gente vai começar a desconectar pela ordem inversa, do 4 para o 1. E lembre-se de prender a garra no fio para não dar choque. 3, 2 e o 1. Agora, se você quiser, você pode desligar esse carro, mas o ideal é você rodar com ele um pouco e recarregar bem essa bateria. Você quer saber mais sobre baterias? Então não perde o próximo vídeo. É um Me Explica e eu vou te explicar o que quer dizer todas essas informações aqui para você não errar na hora de escolher uma boa bateria. Quando eu passo, você olha, a Sofia faz fio-fio. Todo dia, toda hora, vai pra puta que pariu. Papo tipo Ricardão quer me botar